Como que eu comecei a escutar mais o meu corpo? Desde pequenininha, eu fui uma pessoa que questiona tudo um pouco. E quando eu tomava café, vou começar assim já, tá? Quando eu tomava café, eu sentia dor de cabeça. Sempre sentia dor de cabeça. Eu tomava café, sentia dor de cabeça. Ou sentia o cheiro do café, sentia dor de cabeça. Até que um dia eu falei, por que ainda tomo café se eu sinto dor de cabeça? Aí parei de tomar café e o que que melhorou? Minha dor de cabeça melhorou. Eu não tive uma alimentação saudável quando era criança, então assim, eu comia industrializados, mas eu também comia fruta porque eu brincava. Tem um terreno lá da minha mãe que tem pé de goiaba, amora, a gente passava a tarde lá comendo. Mas também comia besteira, comia salgadinho, né? Fandangos, né? Eu era viciada em fandangos, não sei vocês, mas a minha infância foi comendo fandangos. E na adolescência ficou ainda pior porque a gente tinha mais dinheiro, então a gente passou a comprar refrigerante, comer cachorro quente, eu comia. A maioria das noites eu chegava e fazia cachorro quente pra mim comer, meu pai fazia. Assim, eu fui inchando, sabe? Comecei a ficar inchada por estar comendo essas besteiras. Mas assim, quando a gente tá nesse processo, a gente não nota. Não nota que a gente tá inchada, que a gente tá com a barriga estufada, né? Mas eu não tinha assim nada tipo, ai, nossa, uma doença muito grave, alguma coisa assim. O que eu tinha era herpes na minha boca, então tinha uma feridinha que me dava de vez em quando e ela aparecia assim de 4 em 4 anos. Era uma coisa assim afastada, não era uma coisa que assim me dava sempre, sabe? Então a gente não notava que poderia ser por causa de alimentação, poderia ser por causa de estresse. O que eu notava um pouco que poderia ser por causa de estresse, porque sempre que eu tinha em algum estresse muito grande, eu sentia muito cansada e depois abaixava isso, eu ficava tipo assim, passou esse momento de estresse. Aí eu comecei a relaxar de novo, aí me atacava, me dava, né, essa feridinha, essa herpes. Só que ela dava uma feridinha. Aí depois sumia. E depois de um tempo ela voltou e ela começou a se espalhar pela boca. A minha mãe levou até na benzedeira pra me benzer, fui no médico e ele passou uma pomada pra me ajudar, porque ela se espalhou tanto que eu não conseguia abrir a boca. Eu acordava assim com a boca toda grudada de pus, pra vocês terem uma noção. E aí fui no médico, ele passou uma pomada que começou a sarar a minha boca. E depois que eu tive a Violeta, eu mudei algumas coisas na minha alimentação. Então eu troquei o sal, troquei o arroz, não consumia tanto industrializado, sempre tentava fazer coisas mais naturais possíveis para ela, para a introdução alimentar dela, dava bastante fruta. Então assim, eu já tava ali meio caminho andado, sabe? Aí eu tive um momento estressante na minha vida que quem que voltou? A minha herpes. E ela começou um pouquinho e começou a querer se espalhar. Quando eu vi que ela começou a querer se espalhar, eu falei, tem que comprar aquela pomada que eu passei, que eu passava naquela época lá que deu isso. Só que eu não lembrava o nome da bendita pomada. Então, o que que eu fui fazer? Fui pro hospital, né? Era um hospital particular, fui lá no médico de plantão e falei pra ele, tenho isso, 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 acontece isso com a minha boca, enfim. Aí ele receitou uma pomada, só que eu não lembrava o nome da pomada, então pra mim a pomada era a mesma, eu passei e não tava adiantando, não tava passando, ela tava piorando cada vez mais. Até que um belo dia meu marido falou, por que tu não passa própolis? Porque ele passava sempre no machucado dele pra cicatrizar. E dava certo. Aí resolvi pingar lá o própolis, ardeu pra dedéu. Beleza. Gente, no outro dia, nada disso melhorar, só piorava cada vez mais. Aí começou a dar umas manchas pelo corpo. A gente foi lá, voltou no médico novamente, aí explicou pra ele, já era outro médico, né, que tava de plantão, mas explicamos todo o caso pra ele. Até meu marido comentou se não era uma reação alérgica que eu tava tendo. O médico falou que não e receitou lá um remédio pra me passar, outro, ou se for, ou foi pra tomar algum desses dois. E eu fui pra tomar soro. Beleza, tomei soro, voltei pra casa. A gente suspendeu o própolis por intuição mesmo nossa e comecei a tomar ou passar o remédio que ele tinha indicado o médico. Gente, não melhorava, começou a dar ferida por dentro da boca e na garganta, onde eu não conseguia tomar água e não conseguia comer. E eu tava ficando fraca. E não só isso, gente, era uma coceira pro corpo todo, me coçava tanto, tanto, tanto.
que aquelas manchas começaram a coçar. E coçava o corpo todo. E eu tomava banho gelado pra ver se aliviava e não aliviava. Daí meu marido falou, não, a gente tem que voltar lá no médico ver, porque não dá pra tu ficar assim. Aí a gente voltou lá, já era outro médico, né? Ele falou assim, ó, pro teu caso a gente precisa de um infectologista. Só que o nosso tá de férias, daí você vai precisar ligar pro infectologista e marcar, né, com ele. Aí passou um nome do médico lá. Aí eu marquei o infectologista, eu tava muito fraca naquele dia, tomei soro. Consegui o infectologista pro outro dia já, graças a Deus. Aí chegando lá, a infectologista falou assim, meu Deus, tu tá tendo uma reação alérgica. Suspende tudo que tu tá passando, tudo que tu tá usando. Aí eu expliquei, né, depois tudo o meu caso pra ela me examinou, tudo mais, mas só de olhar pra mim, eu não precisei falar nada, gente. Ela falou assim, meu Deus, tu tá tendo uma reação alérgica. Aí ela falou assim, vamos esperar passar uns 5 dias mais ou menos e depois a gente tenta um remédio novo pra ver se ajuda, né, com a tua herpes. Passou-se 5 dias, eu já tava aliviada, já tava tranquila, mas a minha ferida ainda continuava lá na boca, tudo mais. Ela passou também um spray pra mim passar por dentro da boca, pra mim conseguir comer, tomar água. Então ela amortecia, sabe, assim, o spray e eu conseguia tomar e comer. Passou esses 5 dias, eu lembro certinho, eu tava com meu marido assistindo, aí eu resolvi tomar o remédio, era da noite. E aí eu tomei o remédio, passou-se um tempinho, eu apaguei. Literalmente. Eu só lembro que eu parecia estar no espaço, flutuando, e eu sentia uma presença que eu acho que era de Deus. E eu falava assim, me deixa voltar, Deus, preciso voltar, me deixa voltar, por favor, me deixa voltar. Eu sentia que eu tinha morrido, gente. Assim, agora eu falo com tranquilidade, mas na hora foi bem assustador. E meu marido fala que eu pedi ajuda, eu não lembro nessa parte, mas ele falou que eu pedi ajuda e depois eu acabei desmaiando. E ele entrou em desespero, né? Ainda bem que tinha a avó e o avô dele que morava do lado de casa. E eu lembro que eu fui voltando com a voz da avó dele. A avó dele é uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa cheia de fé. E eu fui voltando, fui escutando a voz dela e fui conseguindo voltar. Só que quando eu voltei, gente, eu voltei tremendo. Eu tremia todo, batia o queixo, sabe assim? Era uma coisa descontrolada, eu não conseguia controlar. Aí eu fui obrigada a ir pro médico de novo, fui pro hospital e lá daí eles me internaram e me deram uma plaquinha assim que eu botei embaixo da língua, que eu acho que tinha atacado meu sistema nervoso, não sei o certo. Depois foi acalmando e eu voltei ao normal. Só que daí a infectologista falou que eu não poderia tomar nenhum remédio pro meu caso, que não teria nenhum naquele momento. O que eu poderia estar fazendo para ajudar na minha recuperação com a minha herpes era mudar minha alimentação, então melhorar minha alimentação, porque ela falou que meu intestino estava inflamado e por isso estaria acontecendo tudo isso comigo. Ela passou alguns alimentos que eu deveria evitar. Aí eu fui a fundo nisso, explodiu a minha cabeça assim, sabe? Porque eu já tinha alguns pontos interligados lá atrás, que eu tinha melhorado a alimentação por causa da Violeta, da introdução dela. Isso foi interligando com tudo. Depois que eu fui estudando tudo isso, a cair na alimentação vegana, eu me curei e tudo mais, recuperei. Graças a Deus, eu também, o que eu fiz pra ajudar foi passar argila verde e óleo de coco na minha boca para recuperação. Tava testando só coisas naturais, né? Como eu já tinha dado essa reação alérgica aí, e eu não queria testar nada que pudesse atacar novamente. Eu também não era uma pessoa que era acostumada a tomar remédio no dia a dia, assim, não... Eu era meio contra, preferia tomar chá, coisas assim, do que tomar remédio, né? E eu fui estudando, gente, eu fui vendo, assim, e a gente foi mudando a nossa alimentação, foi vendo coisas que eram mais saudáveis, a gente mergulhou fundo, assim, sabe? E cortamos tudo, radicalizamos geral, comia comida de verdade, porque naquela época a comida vegana não era tão industrializada como que é hoje em dia, porque tem mais coisas, né, veganas industrializadas, e a gente comia o mais limpo possível. Então deu uma percepção muito grande do nosso corpo, como eu melhorei bem, a gente não tinha mais dor de cabeça, não tinha sinusite, que o meu marido tinha bastante, dor na coluna, a dor de cabeça que eu falo também é enxaqueca, que eu tinha bastante, e
tinha mais alguns sintomas que eu não lembro agora. Dor de garganta. Às vezes a gente tinha no dia a dia e nessa época a gente viu que assim, limpou geral, sabe? A gente não sentia mais nada. Passou a ser outra vida, de uma vida que era totalmente diferente, então a gente comparava às vezes a nossa foto de antes e depois. A gente desinchou, a gente tava inchado, a gente não percebia isso, mas depois que a gente viu as fotos, percebemos esse antes e depois nosso. E quando a gente comia alguma coisa que, por exemplo, não era tão saudável, a gente sentia um impacto no nosso corpo, sentia às vezes gases, sentia a barriga estufada, uma dorzinha de cabeça, alguma coisa assim. E a gente foi vendo, foi testando, isso que eu falo. Tudo é um teste na nossa vida. A gente foi testando, foi colocando, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, nanana, e foi vendo. Depois de um tempo a gente deixou de ser vegano, a gente ficou 3 anos vegano. Se vocês quiserem mais saber dessa história, eu posso contar outra hora. A gente se consultou em nutricionista, a gente leu livro, fez curso, foi fundo, como eu falei pra vocês. A gente passou a comer carne, ver como o nosso corpo reagia, não tinha tanta falta de energia, né? Não se sentia tão cansado. E tudo isso foi se encaixando, sabe? E a gente foi percebendo e foi escutando o corpo. Ele dá sinais, só que como a gente tá numa bolha, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, a gente não escuta mais isso. A gente tava inchado, tava com dor de cabeça, mas achava essas coisas tudo normais. E depois que a gente limpou a nossa alimentação, depois que a médica falou isso pra mim, que eu melhoraria mudando a minha alimentação, esse foi o furar a bolha, sabe? Foi furar a bolha e perceber assim, a alimentação é tão importante assim? Claro que é, né? Se a gente for parar pra perceber. Um carro, ele funciona a água? Não. Cada carro tem um tipo de combustível, tem gasolina, tem diesel, tem álcool. Não vai botar qualquer coisa no carro para funcionar. A gente não percebe que o nosso corpo também é assim, ele funciona de um jeito. Para mim, própolis não dá certo, dá reação alérgica. Para você, pode funcionar. Para mim, pode funcionar comer arroz e carne. Para você, pode não funcionar. Tudo é um teste, por isso que eu falo, caiu bem em mim, beleza, continuo. Pode ser que em você não caia bem, mas ali, quando eu limpei a minha alimentação, minha barriga desinchou. Comi alguma coisa fora, ou podia comer alguma coisa fora, às vezes caí bem, beleza. Mas se eu já sabia que eu tendo uma alimentação boa e eu comi alguma coisa diferente, eu percebo se aquilo funcionou ou se aquilo não funcionou. Aquilo encheu minha barriga, aquilo me deu dor de cabeça, aquilo me deu um arranhão na garganta, começou a escorrer meu nariz, sabe? A gente tinha essa percepção. Nosso corpo estava funcionando normal. Não tinha dor de cabeça, não tava com a barriga inchada, não tava tendo gases. Então assim a gente consegue perceber o nosso corpo, o que tá funcionando, o que tá deixando de funcionar. Porque se a gente consome um monte de coisa junto, a gente não sabe o que tá funcionando ou o que não tá funcionando, porque daí é muita coisa junto, entende? Então, quando a gente limpa a nossa alimentação, assim tá ok. Aí vou introduzindo um negocinho ali e testando. Tá funcionando, beleza. Incluo. Testo outra coisa. Não funcionou, descarto. Testo em outro momento pra ver se é isso mesmo. E assim a gente foi indo, foi vendo e percebendo o que funcionava, o que deixava de funcionar. E assim que eu sei escutar meu corpo hoje em dia por causa de tudo isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado da minha história e até o próximo vídeo. Até mais!